Olá, sejam bem-vindos a nós, GLTDA. Aqui você tem tudo o que você precisa ou talvez você possa precisar num momento obstante. Inclusive tem pessoas que têm poderes mediúnicos. Antes de a gente começar esse vídeo, eu vou pedir para você colar um soco no like, que a gente vai ficar muito feliz. Somente esse pedido, não vou nem pedir mais nada. O vídeo de hoje, ele é a definição de uma epopeia que passamos falando sobre a famigerada NBA. E desta vez eu venho para discorrer sobre o último jogo, a final geral, que por acaso, talvez, quem sabe, eu acertei. Se eu fosse te pedir para escolher um top 5, você não ia escolher os primeiros 5 de cada, né? Desses grupos, né? Não. Porque eles podem perder, voltar e jogar de novo, então, cara, então assim, sim. No final das contas, Golden State, qual seria? Phoenix, Dallas, Miami e Milwaukee. 2 da Conferência Leste e 3 da Conferência Oeste. E no final das contas, depois de todo essa, sei lá, parece um torneio de gladiadores, assim, tipo, no final das contas, quem vai ganhar essa temporada pra você? Cara, com um pouco de dor no coração, eu acho que essa temporada dá Golden State. Eu acho que o Golden State Warriors ganha esse temporada. Não é o azar, o campeão. Isso eu falei lá no início dos playoffs. Ótimo. Palmas, Tocantins e quem sabe em Nuremberg pra mim também. Mas como é que foi essa jornada? Tipo, então, você sabe que eu me lembro de tudo que você falou, né? De todos os detalhes que você deu, todos os termos que você trouxe pra gente e que todo mundo aqui já conhecia, mas eu queria que você fale de novo só para as pessoas ficarem felizes e climatizadas. Certo? De maneira como chegamos até aqui? Depois de um longo verão, onde começamos os playoffs, a NBA tem a temporada regular, como eu falei em todos os vídeos, que rolam 82 jogos cada time, indo e vindo pelos Estados Unidos todo. E aí depois da temporada regular, a gente começa a ter os play-ins, que é como se fosse uma segregação. A NBA classifica do primeiro ao sexto, se eu não estou enganado, ou o quinto. Do primeiro ao quinto como os times já, tipo, direto nos playoffs. E os times que se classificam lá na rabetinha da classificação, eles são separados por play-in. E aí eles vão jogar entre si como se fosse uma espécie de mata-mata para separar os melhores e botar os melhores lá na fase final, que é na parte dos playoffs. A gente teve as rodadas, a gente teve alguns postulantes. Assim, os 5, beleza. A gente teve uma epopeia para cada um chegar aqui, os playoffs foram bem disputados. Diga-se de passagem, eu achei muito estranho todos os jogos, assim, todos os duelos, porque teve muito, tipo, o time que controlava o primeiro, o segundo, o quarto e o terceiro, ele geralmente ganhava as partidas. O time que era mais dominante, e aí, assim, tiveram alguns jogos fora da curva, mas foram poucos desses, assim. Eu acho que tiveram 2 reviravoltas muito grandes, assim, do Dallas, que eu lembre, e também quando o Phoenix perdeu. Mas de salvo foi bem constante. Tivemos uma surpresa que foi o Boston Celtics, que sobressaiu totalmente, ganhando números de jogos no 7º jogo. Isso, assim, fez o time se cansar muito mais jogando os 7 jogos, em comparação com outros times que ganharam de 4-1, 4-2, 4-0. E sobre o Golden State, o time veio numa temporada regular boa, se classificando em terceiro lugar, e assim, o time caiu nos playoffs, o time não foi constante. O Stephen Curry veio de contusão, então ele estava meio que se readaptando, ele praticamente não jogou os últimos 3 ou 4 jogos da temporada regular, e o Klay Thompson, ele estava meio que voltando da contusão dele, de muitos anos, então a gente já sabe que o dele foi meio que um momento de transição entre o Klay Thompson fora das quadras, voltando às quadras praticamente 2 anos depois. Então, e o time foi muito coeso, todo mundo que jogou por trás do time
como eu sempre falei em todos os vídeos, não, a NBA, os campeões geralmente, eles não são campeões somente com um Big Three ou com um jogador fora de série. Eles precisam que o conjunto esteja coeso e imbuído nesse jogo. Então, assim, não é tão simples quanto parece. Pega o cara acima da média e bota ele para jogar pra caramba. Não. Assim, o que se provou é que o conjunto coletivo precisa crescer junto no momento certo. Então não adianta só esperar que vai só jogar o Klay Thompson e o Stephen Curry. Não, a gente teve um Jordan Poole jogando pra cacete nos jogos. A gente teve o Draymond Green sendo aquele cara que é o fanfarrão, que é o cara que briga toda hora, que é o cara que discute, o cara que peita o juiz, não no sentido pejorativo, que é o estilo de jogo dele. É um jogo muito falado, mas ele é um cara muito constante. É o cara que ele não vai tirar 10, em 5 jogos seguidos, mas é o cara que sempre vai estar tirando 7, uma constância. A gente teve o Andrew Wiggins jogando pra caramba, um cara que já teve, assim, ele já foi no final de carreira, assim, não no final de carreira literal, né? Ele já caiu muito do que ele era um prospecto lá atrás, de um cara que as pessoas achavam que ele fosse ser dominante, no time do Minnesota. Hoje em dia é um cara que foi visto como qualquer, foi praticamente jogado numa troca com o Golden State e fez uma diferença do caramba. E aí eu vou te falar, eu vou fazer questão de mencionar todo o elenco do Golden State, porque tiveram caras que sobressaíram mesmo não sendo titulares. Por exemplo, o André Iguodala, além de ser um cara que jogou, acho que 1 ou 2 jogos da final, ele era um cara que era muito ativo nas instruções técnicas. Ele fez um trabalho que, não vou dizer que é um head coach, mas é como se fosse um auxiliar no futebol. Então, assim, eu acho que o time precisou desses caras por trás, como o Kevin Looney, que jogou dentro do garrafão, era o cara que, como eu já falei outras vezes, não tem nojinho de brigar dentro do garrafão, é o cara que sai pra pegar. A gente teve James Wiseman, que foi um cara que é secundário pra caramba, mas ele também teve a contribuição dele no time, o Gary Payton também teve contribuição. Então, assim, eu acho que o Golden State é um time muito azeitado no conjunto e tem um comandante que é fora de série, que é o Steve Kerr, que, por acaso, foi um grande jogador? Não. Geralmente os caras que são lá concurso como técnico, eles não são os melhores jogadores do mundo. Mas enfim, a gente teve um 4-2 do Golden State, com o início que ninguém esperava. A gente teve um Boston indo em Golden State, no caso da Califórnia, e metendo um 120 a 108 que ninguém esperava. E depois, quando a gente tem o segundo jogo, quando a gente vem com a faca no pescoço, porque eles tinham tomado um baile no primeiro jogo que eles não esperavam. Eles metem um 107-88, que já mostra que o Golden State estava... que ele sentiu o primeiro jogo. No terceiro jogo, a gente tem na casa do Boston, o Boston jogando no TD Garden pra cima, fazendo 116-100, que também era algo esperado, mas a gente depois do segundo jogo a gente fez assim, eu acho que esse Golden State veio pra hegemonia voltar, né, porque se eu não tô enganado são 4 títulos nos últimos 6 ou 7 anos, então por quê? Mas o Golden State é assim constante ganhando títulos das últimas temporadas, é o time é o time que tem maior poder de decisão. E aí a gente tem o terceiro jogo, já com o Golden State ganhando dentro da casa dos Celtics, então eles empataram o lance, né? Ficou 2-2. E a gente teve um terceiro e um quarto jogo, tanto em Golden State quanto em Boston. Foi dominante, o time ganhou o título sem margem para nada. Então, eu acho que o time do Golden State foi uma crescente no playoff, então eles saíram, começaram mal. É aquele cara que começa meio que patinando e ele vai pegando velocidade, mais ou menos o Usain Bolt nas corridas. De forma sucinta e direta, eu acho que eu falei tudo. Eu notei que você tem uma paixão por esse negócio e que você tem. Não, minha paixão ela vale tanto pra NBA quanto pra NFL, como pro futebol. Então, tema eu posso falar sobre porque eu gosto muito. Então... Eu pensei até falar outra coisa, NFL, eu pensei até falar Não. Então. Eu acho que você não tem mais nada a comentar sobre esse vídeo. Não, eu só ia perguntar uma coisa. 2 coisas. 1 minuto. Quem foi o sexto do jogo? A NBA, ela tem 2 títulos. Porque assim, tem o MVP da temporada e tem o MVP das finais. Então o MVP da temporada ficou com o Nikola Jokic do Denver Nuggets. Que é um pivôzão lá, que joga meio de armador, que tem uma visão de jogo muito boa e tal. Que é um cara que eu acredito que tem um futuro muito longevo na NBA, mas tem algumas coisas que me deixam um pouco preocupado, porque tem aquela questão da mobilidade, né? Ele é um cara muito grande e a chance de ter contusões, porque ser um cara muito participativo do jogo, também me preocupa um pouco. E o MVP das finais mesmo foi o Stephen Curry, que foi o melhor jogador. E eu digo de passagem que o Stephen Curry foi por causa de um penteiro que ele não perdeu pro
o Andy Riggs, porque o Andy Riggs jogou pra caramba. E eu tinha falado isso nos primeiros vídeos. A equipe do Boston tinha 2 jogadores que eram muito bons, só que eles tinham a marca de pipoqueiros, que é o Jaylen Brown e o Jason Tatum. Eu não vou dizer que eles foram pipoqueiros, eu acho que eles foram engolidos. Mesmo tendo feito um primeiro jogo muito bom, que surpreendeu muito, eu acho que eles foram engolidos pelo Golden State como um todo. Então, eu acho que eu não tenho mais nada a declarar sobre. Show! Só mais uma coisa, aquela bolinha de vôlei do Wilson tem uma mão assim, né? Tem uma mão nela. Do Náufrago, o filme. Então, a gente podia ter uma bolinha de basquete com uma mão assim, né? Que é pra deixarem like aqui no canal. Foi bem bosta isso daí, mas tá bom. Ok, não tem nada a declarar sobre isso. Deixe seu like, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações. Se você gostar desse vídeo, que está um pouco datado. Já passou o período? Já passou o período. Mas eu gosto de fazer esse tipo de coisa. E não vai mostrar que eu não tô hypado porque eu sou o garotinho do momento. A gente tá fazendo isso não porque a gente, né? No caso eu. Porque a gente tinha que terminar essa epopeia que começou lá atrás e terminou com o meu acerto ganhando R$2.000. Alguém tinha que se gabar. Opa, R$2.000. Como eu apostei sozinho e os R$2.000 são meus. Muito obrigado pela sua participação. Algo mais a declarar? O que dizemos sempre em todos os vídeos? Boa noite, Rio. Tchau, Brasil.